Oi, gente! Esse vídeo é um vídeo muito legal, é um vídeo muito esperado e que eu conto com a presença da Meire, que tá aqui hoje especialmente para falar sobre um assunto que muitas vezes as pessoas me procuram pedindo para falar a respeito um pouco disso, principalmente depois do que eu enfrentei junto com o Ricardo, a questão da cirurgia dele, muita gente me perguntando como lidar com uma doença grave, como lidar com o medo da morte. Ninguém melhor do que a Meire, que aceitou esse convite para falar um pouquinho pra gente a respeito desse assunto, para abordar essas questões. A Meire, ela é psicóloga, ela trabalha com... Enfim, tem vários workshops legais que depois eu vou compartilhar aqui nas informações do vídeo. Mas o motivo pelo qual eu conheci a Meire é o Revida, que é uma ONG que presta apoio psicológico e emocional a pacientes com câncer. E aí durante o bate-papo também a gente vai abordar o que o Revida faz e qual foi o papel que o Revida teve na vida da Meire quando a Meire enfrentou um câncer, né, Meire? Quando ela passou por essa situação. Então a gente vai falar um pouquinho sobre medo da morte, a gente vai falar um pouquinho sobre a sensação de solidão que muitas vezes uma doença como essa traz, e a gente vai falar um pouquinho também sobre a importância da partilha. E aí, como é importante esse papel dos grupos de apoio e qualquer oportunidade que a gente tenha de compartilhar a nossa dor. Então, seja bem-vinda, Meire. Obrigada. E vamos lá, conta um pouquinho de você e de como é que você acabou chegando no ponto em que você está hoje, envolvida com as coisas que você está envolvida. Bom, eu sou formada em letras inicialmente e trabalhei como secretária numa multinacional por 25 anos quase. Mas no meu trajeto profissional eu queria muito mudar e eu resolvi estudar psicologia, né, e fui para o RH e trabalhei em treinamento e desenvolvimento, que era uma área que eu tinha desejo de conhecer, e fiquei 10 anos nessa área no mesmo cargo. E eu cheguei num estágio de estagnação, sem horizontes e medo de mudança. Isso gerou muita insatisfação pessoal, mas ao mesmo tempo eu não tinha coragem de mudar. Foi quando eu recebi o diagnóstico da doença. Eu fiz meus exames de rotina e descobri que eu tinha um câncer de mama, do tipo in situ, e meu chão desabou, eu fiquei paralisada e eu não sabia o que fazer. Esse momento do diagnóstico, ele pesa muito. E no meu caso foi algo muito solitário, porque eu sofri calada para poupar minha filha, minha mãe, não preocupá-las, e aí eu não pude compartilhar todo o turbilhão de sentimentos que estava acontecendo dentro de mim. O que é uma coisa muito comum, né? Porque inclusive até na história do Ricardo mesmo, foi a mesma história. Ele descobriu o diagnóstico e foi uma, assim, quem sabiam era as pessoas mais próximas da família dele, justamente nessa intenção de poupar os outros, né? Exato. E a própria família, por não conhecer o tipo de doença que a pessoa possa estar enfrentando, também tem dificuldades em dar o apoio. Óbvio, o amor é dado, mas às vezes os familiares não sabem se comportar diante de algumas situações. Alguns evitam tocar no assunto, existem familiares que evitam visitar, né, a pessoa, e também mesmo vizinhos ou algumas pessoas menos próximas acabam evitando a pessoa. Então muitos pacientes se queixam da discriminação também. Então são vários problemas ao mesmo tempo. E o desconhecido, né, o desespero também. Muitas pessoas entram em depressão em decorrência de um diagnóstico. E isso é muito sério, porque as pessoas acabam perdendo a visão da luz no fim do túnel. Bom, nessa trajetória, então, eu conheci uma ONG que existe há 25 anos, né, e oferece um programa de apoio a pacientes com câncer, um apoio emocional e psicológico. E eu
eu participei de um programa de mergulho interior de 5 dias em São Francisco Xavier. Porque o Revida ele tem 2 programas, né? Ele tem um Exato. programa que é intensivo, que é esse, né? De 5 dias. Exato. E tem também atividades semanais, né? Em São Paulo e em Sorocaba. Isso, né? exatamente. É o programa extensivo. As pessoas que não têm condições de se ausentar por 5 dias consecutivos têm a oportunidade de se encontrar uma vez por semana para compartilhar, exatamente, dividir esse momento. E isso para você foi divisor de águas no seu processo? Exato, porque é uma vivência que faz a pessoa olhar para si, olhar para padrões de comportamento que não servem mais e também olhar para a vida, né? O que a pessoa quer fazer para modificar, né, a sua história, em termos de ser um autor da própria existência, né? O que a pessoa quer fazer para ser feliz, viver com qualidade, não olhar para a morte, porque o desafio é encarar a vida de outra forma, né? Estar presente no aqui e agora. Independentemente de quanto tempo represente esse aqui agora, né? Se é um dia, uma semana, independentemente dessa previsão colocada, né, em muitos diagnósticos. Exato. Como é que eu faço para ser feliz enquanto eu estou vivo, né? Exatamente. E essa possibilidade de estar em grupo, ela é muito especial, porque o participante se identifica com os demais, para trocar experiências, para falar de coisas que nunca teve coragem de falar para os familiares ou para o cônjuge. Então é um ambiente acolhedor, de confiança, e a pessoa pode esvaziar todos aqueles medos e sentimentos negativos que se apossaram dela, né, e poder, e assim esvaziando, poder olhar para a vida de uma forma com mais otimismo, com mais força, e estabelecer metas até, né, de como ela quer viver de agora em diante. Ou seja, se reinventar mesmo. Exatamente. E isso eu acho que é sempre uma oportunidade que as dificuldades nos trazem, né? Porque muitas vezes eu acho assim, a gente tem um padrão de funcionamento em que eu acho que assim, né? É o cérebro primitivo que entra em contato com o desconforto, pisou no caco de vidro, levanta o pé e tira o caco de vidro e continua a caminhada. E é lógico, né? Tem que tirar o caco de vidro do pé, não é essa a questão. Mas assim, o quanto que a gente tenta se livrar da doença como um incômodo e muitas vezes a gente deixa de perceber a grande oportunidade de reinventar-se que a doença proporciona. Eu acho que nós ocidentais, né, em algum momento a gente também conversava antes de começar a gravar a respeito dessa diferença que nós ocidentais enxergamos a morte dos orientais como assim, nossa, eu preciso evitar a morte a todo custo. Por isso muitas vezes a dificuldade dos familiares abordarem a questão, ou mesmo situações como a que você comentou, de pessoas que se afastam, assim, eu não quero olhar para a minha mortalidade, eu não quero olhar para a minha finitude, ao mesmo tempo em que a única certeza que a gente tem, né, é que um dia a gente vai. Então, usufruir dessa possibilidade da doença como alinhamento de vida, que foi um pouco do que você fez na sua própria vida, né? Exato. Foi a minha trajetória. E como que você se envolveu com o lado de lá do Revida, né? Quer dizer, você de ex-paciente, a colaboradora, a terapeuta especializada e treinada pelo próprio método, né? Dentro do Revida, como que foi essa transição? E como que é para você estar cuidando hoje das pessoas que enfrentam o mesmo problema? Então, quando eu me inscrevi para o programa, uma das terapeutas sabia que eu tinha formação em psicologia. E o Revida também abre essa oportunidade para pessoas já com graduação em ensino superior, independentemente se são psicólogos ou não. Óbvio que o psicólogo já estando formado, ele já pode atuar. Já tem algumas ferramentas. Já tem umas ferramentas. Agora, se é uma pessoa que teve câncer e é graduado em ensino superior, ela também pode ser treinada para ser um terapeuta, porque o diferencial do Revida é esse, ter terapeutas que ou são psicólogos ou
passaram pela doença. Porque aí o olhar é outro. Com certeza. Porque nós estivemos nesse lugar. Com certeza. Né? E então o elo, o vínculo com o participante é muito maior. Porque nós sabemos do que ele está falando. Com certeza. Gente, eu assim, Meire, gratidão. Eu por mim aqui, a gente ficava horas conversando sobre esse assunto e dependendo da resposta das pessoas, eventualmente a gente pode, inclusive, gravar mais vídeos falando sobre outros temas que as pessoas sugiram. O site do Revida, ele está em reconstrução, daqui a pouco ele volta mais incrível do que nunca, mas tem a página do Revida no Facebook que eu estou divulgando aqui embaixo. E quando o site estiver pronto, também vai ser divulgado pelos canais aqui nas redes sociais, eu vou fazer essa divulgação, porque eu acho que é um trabalho realmente transformador. A gente tem essa experiência de namastê, de reconectar, de vivências em grupo, de finais de semana de imersão. E eu imagino que para quem enfrenta uma doença como o câncer, passar por esse programa do Revida, que são 5 dias de imersão, de vivências, olhando para a própria vida e podendo compartilhar com pessoas, terapeutas que tenham sido treinados para dar esse tipo de suporte, é aquele tipo de experiência que realmente muda a vida de uma pessoa, né? Então, desde que eu conheci o Revida, eu tenho muito dentro do meu coração, assim, e não só para pessoas que estejam passando pelo câncer em si, mas inclusive pessoas que tenham interesse de trabalhar com isso, também fica a dica desse programa de treinamento que o Revida oferece para as pessoas trabalharem com isso. E assim, gente, a gente vai ficando por aqui, então eu vou colocar dentro do YouTube, nas informações gerais, os links para a página do Revida e para os seus workshops também. Nesse sábado agora a gente vai fazer um workshop com a Meire, depois eu compartilho com vocês. E a gente também vai dividindo aí, conforme forem surgindo espontaneamente, temas para a gente compartilhar. Fica sempre o convite da gente gravar vídeo junto. Gostei muito do nosso bate-papo. Gratidão pelo convite. Gratidão a você pela participação e a gente se vê em breve. Fiquem ligados. Beijos. Namastê.